Boa tarde, tudo bem? Então, hoje a gente está no nosso segundo vídeo, onde eu estou respondendo as questões que os meus alunos do primeiro ano fizeram sobre religiosidade brasileira, tá? Então, no vídeo passado eu respondi 10 questões que eles me fizeram, e agora eu acho que vou responder, se não me engano, são mais 10, tá? Então, a primeira é: por que não havia livro sagrado para as religiões africanas? E hoje existe esse livro sagrado? Bem, a maior parte dos africanos que vieram escravizados para o Brasil, eles eram sociedades ágrafas, ou seja, eram sociedades que não havia a escrita, tá? Então, por exemplo, os bantus, os jeje, os nagô eram sociedades que não tinham a escrita e que toda a tradição cultural, né, histórica, religiosa, tudo era passado pela oralidade. Então, os mais velhos, né, as pessoas mais velhas daquelas comunidades, eles eram vistos como assim, nossa, super respeitados, era um valor gigantesco que se dava às pessoas mais velhas. Por quê? Porque eram eles que contavam sobre tudo, né? Sobre o passado, sobre como que poderia ser, o que eles achavam, davam conselhos. Então, os mais velhos, eles eram uma espécie de Google, né? Daquelas comunidades. Se hoje existe esse livro, não, tá? Existem centenas de livros sobre Umbanda e Candomblé, mas não existe o livro sagrado. Tem diversos motivos, mas para continuar com a explicação da oralidade, eu diria que um dos motivos para que não tenha esse livro sagrado é justamente pela valorização da tradição oral. Então, para tentar resistir, manter, sustentar uma identidade cultural negra, essas comunidades eles preferiram ficar mantendo essa religiosidade a partir da oralidade, né? Então, os segredos, né, de dentro dos terreiros são passados, né, ao pé do ouvido, né, para os iniciados, dos mais velhos para os mais novos, só quando eles estiverem preparados. Então, tem toda uma série de mística que faz parte das religiões de origem africana. Bem, a outra questão é: por que não sabemos muito sobre as religiões de origem africana? Seria racismo? Com certeza. Com certeza é racismo, né? Porque se a gente for pensar, mais da metade da população brasileira, segundo o IBGE, da população brasileira é negra. Portanto, somos descendentes de um povo que tinha essas crenças similares às que deram origem a essas religiões que a gente conhece hoje como Candomblé e Umbanda. Então, é incompreensível que as pessoas não conheçam, né? Ou tenham uma visão totalmente distorcida se a gente não pensar no racismo como um elemento fundamental de acabar mesmo com qualquer informação e com qualquer imagem neutra, né, que você possa ter de mais uma religião, né, como a gente tem uma imagem neutra de outras religiões, né, se for falar sobre o budismo, o hinduísmo, né, ninguém vai ficar, oh, meu Deus, é coisa do diabo, né, ninguém vai ficar fazendo isso. Então, isso não acontece justamente por causa do racismo. E esse vai ser, aliás, um dos temas do primeiro ano agora na próxima etapa. A outra questão é: os últimos dados sobre a religiosidade são de 2010, por que não tem algo mais novo? Então, uma aluna me perguntou por que eu trazia um dado de 2010, não trazia um dado, né, mais recente, né? Então, é assim, a cada 10 anos existe uma grande pesquisa que é feita
no Brasil todo, que se chama censo, né? Então, a cada 10 anos, o censo ele é feito, então os pesquisadores do IBGE vão de porta em porta, né? Perguntar sobre tudo que vocês possam imaginar sobre a vida das pessoas, e daí eles eles juntam todas as informações e colocam em gráficos, fazem análises e tal. E esse é o último dado que a gente tem sobre também o número de adeptos das religiões e assim por diante. O censo que deveria estar sendo feito este ano, em 2020, ele foi transferido para o ano que vem, né, por causa da pandemia. Outra questão: como as visões deturpadas sobre a Umbanda podem mudar? Bem, a primeira, eu acho que pode ajudar a diminuir, pelo menos, né? Primeira coisa, informação. Então, a escola pode ter um papel muito importante nisso, porque existe uma lei federal que garante o ensino da história da cultura africana, negra, em todas as escolas do Brasil. E a religião faz parte da cultura africana, aliás, ela é uma parte estrutural das sociedades africanas. Então, seria muito, muito importante que o conhecimento sobre as religiões de origem africana fossem ensinadas na escola. Além disso, uma outra coisa que contribuiria para diminuir essa visão distorcida das religiões de origem africana seria a aplicação mais séria, com mais seriedade, da lei contra a intolerância religiosa. Então, as pessoas que sofrem intolerância religiosa, que têm seus terreiros depredados, invadidos, que são caluniados, essas pessoas, elas deveriam ser realmente olhadas pelo Ministério Público, pela polícia, pela justiça, como vítimas, né? Então, os culpados deveriam ser, sim, investigados, punidos, né, de acordo com o que está previsto em lei, né, e não, assim, ser considerado como uma coisa, que coisa, né. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, na região metropolitana, há pouco tempo, teve um terreiro de candomblé que foi depredado, eles jogaram tijolos, picharam e tal, e ao invés do pai de santo ser considerado uma vítima daquela situação, né, os culpados serem investigados e tal, muito pelo contrário, esse pai de santo perdeu o alvará de funcionamento do seu terreiro. Quer dizer, então, ao invés dele ser considerado uma vítima, ele ainda foi culpado de alguma forma e ainda foi punido de alguma forma. Então, a lei contra a intolerância religiosa, ela tem que ser colocada com maior firmeza. Bem, a outra questão é, se para os africanos o diabo não existe, como que os africanos enxergavam o mal, né? Então, os africanos enxergavam o mal naquela época, né? Sem a influência da colonização, o mal como sendo uma obra dos seres humanos, né? Então, os seres humanos que se desenvolvem dentro de si sentimentos como orgulho, egoísmo, inveja e tal, e esses sentimentos, é claro, que provocam sempre algo de mal para as pessoas que estão em volta, né, e para a própria pessoa. Então, o mal não vem de fora, né, como um ente, um ser, né, que provoca algo de ruim nas pessoas, mas são os seres humanos que são imperfeitos, né, e que acabam provocando isso, por estarem afastados de Deus, né.
A outra pergunta é: quando os orixás sincretizaram com os santos católicos, eles passaram a se parecer fisicamente com eles também? Então, não. Na maior parte das vezes, não. Tirando Iemanjá, que ela é popularmente conhecida como uma imagem de uma mulher branca, todos os outros orixás são essas imagens humanas, né, desses orixás, são conhecidos como negros e negras muito bonitos e fortes, geralmente guerreiros, pessoas muito fortes. Diferente dos santos, né, que são todos com muita roupa e assim com expressões de contemplação e tal. Os orixás não têm essas expressões, né? Existem mais fiéis afro-brasileiros ou de religiões orientais? Eu fui pesquisar e eu vi lá que, segundo o censo de 2010, os afro-brasileiros, né, que se disseram afro-brasileiros, são 3% da população brasileira, e os de religiões orientais soma a 1%. Então, os de religiões afro-brasileiras são mais. Ainda que a gente possa pensar que muita gente simplesmente não diz que é do candomblé ou da umbanda, né? Justamente por medo, por vergonha, etc, etc. E, além disso, uma coisa muito interessante da religiosidade brasileira é a questão do sincretismo de outra forma, que é a grande quantidade de pessoas que são né, consideradas, se autodeclaram católicas, por exemplo, ou evangélicas, e frequentam o terreiro de Umbanda do Candomblé. Então, ou quantidade de católicos que, apesar de serem católicos, acreditam em reencarnação, por exemplo. Né? Então, essa mistura de crenças se chama sincretismo e ela é muito presente no Brasil. Então, quando a gente fala em 3% de adeptos da religião, de religiões afro-brasileiras, a gente também tem que levar em consideração que frequentar os terreiros e não acreditar, mas acreditando, né, faz parte de uma porcentagem muito grande da população brasileira. E por último, das questões respondidas hoje, com o sincretismo, essas religiões mudaram sua essência, ou seja, as religiões de matriz africana que surgiram, né, Umbanda, Candomblé e tal, elas surgiram do sincretismo, né, sincretizando com o catolicismo, com o espiritismo, etc, etc, como a gente já viu. Elas mudaram a essência que elas tinham lá na África, quando ainda não era o Candomblé, Umbanda, as crenças africanas mudaram sua essência? Eu diria que não. Por quê? Porque, por exemplo, a importância que se dá nessas religiões, Umbanda e Candomblé, que se dá aos mais velhos, ainda continua sendo muito grande, né? Então, os mais velhos, como aqueles que são os mais sábios e tal, como aquele que precisa ser reverenciado e tal, continua sendo muito presente. A importância que se dá à natureza, isso era presente lá, continua sendo muito presente aqui. Então, a valorização das matas, das folhas, né, da água, tudo isso estava presente lá, continua sendo muito presente aqui. A importância da coletividade, né? Então, quando a gente pensa na África, nas religiões, as crenças africanas, era tudo muito coletivo, se pensava na questão de igualdade, né, entre aquelas pessoas que frequentavam ali, e aqui continua sendo assim. Se a gente for pensar, por exemplo, que o nome que se dá às pessoas que estão dentro do terreiro mesmo, né, aquelas pessoas que fazem parte, então eles são a corrente, né, então dando realmente a importância que se dá à coletividade ainda. Então, sim, apesar do sincretismo, essa essência que era lá da África continua assim nessas religiões, beleza? No próximo vídeo a gente faz mais algumas questões, beleza? Tchau, tchau.